Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Virtual Lab Network. Meu nome é Rafael e o objetivo desse laboratório é mostrar para vocês como realizar a configuração do IPsec Aggregate. Em um cenário onde você tem múltiplas VPNs site-to-site, você pode utilizar o IPsec Aggregate para realizar a redundância e também o balanceamento de tráfego. No IPsec Aggregate, você utiliza algoritmos para realizar esse balanceamento e também a redundância, como por exemplo o L3, onde você utiliza informações da camada 3, como por exemplo o endereçamento, para realizar a distribuição do tráfego, ou L4, onde você utiliza informações da camada 4 para realizar a distribuição do tráfego, ou o Round Robin, que já vem habilitado por default, e o método de balanceamento dele também de redundância é por pacote. E para realizar apenas redundância do tráfego é utilizado o algoritmo chamado redundante. Os três primeiros são utilizados para balanceamento, enquanto que o último é utilizado para redundância. Nesse cenário, o primeiro túnel que ficar up receberá todo o tráfego até que fique down. Quando isso ocorrer, o segundo túnel é acionado, então ele passará a receber todo o tráfego. No nosso cenário, vamos utilizar a opção L3. Cada FortiGate tem duas interfaces WANs conectadas em diferentes provedores de serviço, que permite a comunicação entre os dois FortiGates. Em cima de cada link de comunicação, vamos criar um túnel IPsec, que depois mais tarde utilizaremos para realizar o balanceamento através do IPsec Aggregate. Então vamos começar a configuração do nosso laboratório. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, assim você não perde nenhum vídeo. E o melhor jeito de aprender é fazendo. Então aproveita, acompanha o canal, com certeza algum dos vídeos aqui vai te ajudar bastante na sua jornada de estudo. Então agora a gente vai começar a realizar a configuração do nosso laboratório. E as primeiras configurações que a gente vai fazer vão ser todas no FortiGate A. Então a gente vai configurar a interface da LAN e também essas duas interfaces, que vão ser dois links que a gente vai utilizar para fechar a VPN e fazer a comunicação entre o FortiGate A com o FortiGate B. Então para isso eu vou acessar o FortiGate A para a gente iniciar a configuração na console dele. E os primeiros comandos que eu vou aplicar aqui vão ser para configurar aquelas interfaces que a gente acabou de ver na topologia. Então aqui a gente acabou de configurar a porta 1 para o link 1 com o endereçamento IP 1.1.1.1/24. Aqui eu também estou colocando uma estimativa de banda de 10 MB para esse link. Na porta 2 eu estou configurando o link 2, onde eu estou fazendo uma estimativa de banda também de 10 MB para esse link aqui e estou atribuindo endereçamento IP 2.2.2.1/24. Na sequência eu estou configurando a porta LAN, que vai ser a porta 3, com endereçamento IP 10.100.100.1/24. Essa vai ser a porta LAN. E aqui mais para baixo eu estou configurando uma porta de gerência, que depois a gente vai acessar o FortiGate através da interface web dele. Agora que a gente já realizou a configuração dessas portas físicas que estão conectadas no FortiGate, o próximo passo é a gente começar a realizar a configuração das VPNs, que depois a gente vai utilizar dentro do IPsec Aggregate. Então agora com o comando config VPN IPsec fase 1 interface, eu estou criando as duas fase 1 das duas VPN, tanto da VPN 1 quanto da VPN 2. Na VPN 1 eu estou atribuindo a porta 1, que vai ser o link 1, então a VPN 1 vai fechar a comunicação dela através da porta 1 do link 1, e a VPN 2, que é o túnel 2, ele vai fechar a comunicação dele através do link 2, que está atribuído à porta 2. E agora que a gente já configurou a fase 1 de ambas as VPNs, agora a gente vai configurar a fase 2 de ambas as VPNs também. Então agora com o comando config VPN IPsec fase 2 interface, eu estou criando a fase 2 das duas VPNs, tanto da VPN túnel 1 quanto da VPN túnel 2. Agora no próximo passo, já que a gente já criou a fase 1 das duas VPNs e também criou a fase 2 das duas VPNs, agora a gente vai pegar essas duas VPNs e vamos agregar ela dentro de uma interface agregada. Nesse caso a gente já está falando do IPsec Aggregate. Então com o comando config system IPsec Aggregate, eu estou entrando dentro dessa interface e estou agregando essas duas VPN, tanto a VPN túnel 1, tanto a VPN túnel 2. E como algoritmo de balanceamento eu estou utilizando o L3. Agora através do config system interface, eu vou editar essa interface agregada, que é a GG1, e vou atribuir endereço IP para ela. Então do lado do FortiGate A vai ficar com o endereço IP 172.16.11.1, e do lado do FortiGate B, quando a gente for configurar lá, vai ficar com o endereço IP naquele túnel lá, naquela interface agregada, 172.16.11.2. Para facilitar a administração do firewall e também a aplicação de políticas, eu vou criar duas zonas e dentro dessas duas zonas eu vou associar algumas portas. Então na zona túnel eu vou associar a interface agregada, que é a GG1, e na zona LAN eu vou colocar a porta 3, que é a porta LAN. E agora para permitir a comunicação entre a LAN do FortiGate A com a LAN do FortiGate B, através do túnel, eu vou criar duas políticas, conforme está mostrando aqui nas políticas. Então a política 1
O que vier da zona LAN, nesse caso da LAN do FortiGate A, vai passar pelo túnel e vai ser permitido. O que vier pelo túnel, vier pelo FortiGate B, pelo túnel, chegar com destino na zona LAN do FortiGate A, também vai ser permitido. O próximo passo agora é a gente aplicar um roteamento estático para permitir que a comunicação entre a VPN 1 com o seu peer, que vai ser configurada lá no FortiGate B, e a VPN 2 consiga se comunicar com o seu peer, que vai ser configurado lá no FortiGate B. Como esses IPs não são diretamente conectados, eles precisam ser instruídos através de roteamento estático. Então eu vou configurar duas rotas estáticas aqui para fazer esse trabalho para a gente. Então a primeira rota estática informa para o FortiGate A como chegar até o peer da VPN 1. E a segunda rota estática informa para o FortiGate A como chegar até o peer da VPN 2, que nesse caso aqui é o 4.4.4.0. Uma vez que esses dois túneis subam e permitam a comunicação através dele, a gente precisa injetar tráfego dentro desses túneis. Isso significa que a LAN do FortiGate A, para se comunicar com a LAN do FortiGate B, tem que passar por dentro desse túnel e vice-versa. O que tiver lá do FortiGate B, quiser chegar até a LAN do FortiGate A, precisa passar por dentro desse túnel também. E para essa comunicação, a gente pode utilizar o protocolo OSPF para a LAN do FortiGate A e a LAN do FortiGate B consiga se comunicar através do túnel. É essa a configuração que a gente vai aplicar agora. Então, através do comando config router SPF, eu estou fazendo um anúncio da rede 10.100.100/24, que é a LAN do FortiGate A, e também estou fazendo um anúncio do endereço IP do túnel do FortiGate A, que está associado àquela interface agregada 1, que representa os dois túneis que a gente configurou aqui no FortiGate A. Com isso, a gente conclui toda a configuração do FortiGate A e agora o próximo passo é a gente fazer uma configuração parecida com essa lá no FortiGate B. Então agora eu vou minimizar aqui a console do FortiGate A e a gente vai acessar a console do FortiGate B e realizar a configuração. Aqui no FortiGate B a gente vai realizar o mesmo processo de configuração e a mesma sequência que a gente fez lá no FortiGate A. O que vai mudar é que a gente vai aumentar a quantidade de configuração que a gente vai aplicar. Como vocês podem ver, aqui no FortiGate B a gente tem duas interfaces, dois links que se comunicam com o FortiGate A. A gente também tem a porta 3, que é a porta LAN, e a gente tem uma porta a mais, que é a porta WAN, que é a porta de saída para a internet. Isso significa que toda vez que o FortiGate A, quem está atrás do FortiGate A, como por exemplo esse PC1, quiser chegar até a internet, ele vai mandar o tráfego dele por dentro do túnel. Uma vez chegando aqui no FortiGate B, ele tem um encaminhamento que vai permitir que esse tráfego que originou aqui consiga chegar até a internet. E esse tráfego que originar aqui no PC2 também consiga chegar até a internet. Então aqui no FortiGate B, a gente tem mais configuração a aplicar e tem uma interface a mais para configurar também. Então vamos voltar lá para a console do FortiGate B e começar a realizar a configuração dele. Então aqui na console do FortiGate B, como a gente iniciou lá no FortiGate A, a gente vai iniciar aqui a configuração das interfaces. Então com o comando config system interface, a gente vai começar a aplicar as configurações das interfaces físicas. Então na porta 1 ficou para o link 1, na porta 2 vai ficar para o link 2, que é aquelas duas portas que se comunicam com o FortiGate A porta 3 vai ficar como uma porta LAN, endereçamento IP 10.200.200.1/24, e a porta 4 ela ficou como uma porta WAN. É essa porta que faz comunicação com aquela nuvem que eu mostrei aqui. Então essa daqui é a porta 4, que é a porta de internet, a porta WAN, que é a porta 4, que é essa porta aqui, que é a porta de internet. E aí na sequência a gente tem a porta 10, que é uma porta que eu configurei de gerência. Agora, da mesma forma que a gente fez lá no FortiGate A, o próximo passo é a gente realizar a configuração da VPN. Então a gente vai configurar a fase 1 de ambas as VPN, tanto da VPN 1 quanto da VPN 2. E agora que a gente concluiu a configuração da fase 1 da VPN 1 e a fase 1 da VPN 2, agora a gente vai realizar a configuração da fase 2 de ambas as VPNs, tanto da VPN 1 quanto da VPN 2. Então, com o comando config VPN IPsec fase 2 interface, a gente configurou a fase 2 de ambas as VPNs. Agora a gente vai começar a realizar a configuração do IPsec Aggregate. Da mesma forma que a gente fez lá no FortiGate A gente vai fazer aqui no FortiGate B. A gente vai criar essa interface agregada, que é a GG2, e dentro dessa interface GG2, a gente vai adicionar os dois túneis, tanto o túnel 1, que representa a VPN 1, quanto o túnel 2, que representa a VPN 2. Então, com o comando config system IPsec aggregate,
eu estou criando o AGG2 e dentro da AGG2 eu estou atribuindo o túnel 1, que representa a VPN 1, e o túnel 2, que representa a VPN 2. E dentro da interface agregada, eu estou selecionando qual algoritmo que eu vou utilizar para o balanceamento do tráfego. Nesse caso, eu estou utilizando o L3. E agora, através do comando config system interface, eu vou editar essa interface agregada, que é o AGG2, e vou atribuir o endereço IP a ela. Nesse caso, eu estou colocando 172.16.11.2 do lado do FortiGate B e o 172.16.11.1 ficou do lado do FortiGate A. E agora aqui no FortiGate B eu também vou criar duas zonas, a zona túnel e a zona LAN. Na zona LAN eu vou atribuir a porta 3, que é a porta LAN, e na zona túnel eu vou atribuir a AGG2, que é a interface agregada, que tem os dois túneis dentro dela, eu vou atribuir dentro da zona túnel. Então agora chegou a hora da gente realizar a configuração das políticas que vão permitir a comunicação entre o FortiGate A com o FortiGate B. Então através do comando config firewall policy, eu estou permitindo que o que vier do FortiGate A para a LAN do FortiGate B vai ser permitido. E o que vier da LAN do FortiGate B com destino o FortiGate A vai ser permitido também. Agora eu vou aplicar mais duas políticas. Essas políticas estão relacionadas com a internet. Nessas próximas duas políticas eu estou dizendo o seguinte: o que vier da LAN do FortiGate A com destino à internet vai ser permitido, porque vai ter que passar pelo FortiGate B. E o que vier da LAN do FortiGate B com destino à internet também vai ser permitido. Tanto a política Full Access 1 quanto a política Full Access 2 estão relacionadas à comunicação com a internet, à permissão de comunicação com a internet. Agora o próximo passo é realizar a configuração da rota estática. Da mesma forma que a gente fez lá no FortiGate A, a gente vai precisar fazer aqui no FortiGate B também. Então aqui eu estou dizendo para o FortiGate B como chegar até o peer que está dentro da rede 1.1.1.0/24 e também estou dizendo para o FortiGate B como chegar até o peer que está dentro da rede 2.2.2.0/24. Agora eu vou aplicar mais uma rota. Essa rota que eu vou aplicar vai ser uma rota default apontando para a porta 4, que é a porta de saída para a internet. E essa rota vai ser uma rota default. Então todo mundo que precisar chegar até a internet vai bater nessa rota default e essa rota default vai mandar para a porta 4. E agora que a gente já fez a configuração do processo de roteamento estático, chegou a hora da gente fazer a configuração do OSPF para que a LAN do FortiGate A e a LAN do FortiGate B se comuniquem através do protocolo de roteamento OSPF. Então agora eu vou aplicar a configuração do OSPF através do comando config router OSPF. Aqui na configuração do OSPF tem uma diferença. Aqui no OSPF não só estou fazendo o anúncio da rede 10.200.200.0/24, que é a rede LAN do FortiGate B, e também estou fazendo o anúncio da rede 172.16.11, que é do IP da interface agregada do FortiGate B, eu também vou precisar fazer o anúncio da rota default. A rota default que eu estou apontando para a internet, eu preciso fazer o anúncio dessa rota default para que o FortiGate A receba essa rota default através do OSPF. E para que isso aconteça, eu vou habilitar o comando Default Information Originate Always dentro da configuração do OSPF. Significa que agora o OSPF vai pegar aquela rota default e vai fazer o anúncio dela dentro do OSPF para que o FortiGate A receba. Então agora a gente concluiu a configuração do FortiGate A e também do FortiGate B. Então agora chegou a hora da gente executar os testes para finalizar nosso laboratório. Para começar a realizar os testes, antes disso eu vou entrar aqui no FortiGate A e rodar alguns comandos de validação. Aqui na console do FortiGate A eu vou analisar a tabela de roteamento do FortiGate A, porque aqui no FortiGate A ele tem que receber uma rota default do FortiGate B e também a rede LAN do FortiGate B. Então a gente vai olhar a tabela de roteamento dele para verificar se ele está recebendo essas informações. Como a gente pode ver, o OSPF está no ar, porque o FortiGate A ele está recebendo uma rota default via OSPF e ele está recebendo através da interface agregada AGG1, que é a interface que faz a agregação dos dois túneis. E a gente consegue ver que aqui embaixo a GG1 e a GG1 ele também está recebendo via OSPF essas duas redes. Agora a gente vai lá no FortiGate B e a gente verifica essas mesmas informações. E aqui a gente vai dar o mesmo comando: get route info route table detail e a gente vai verificar a tabela de roteamento dele. Vamos expandir aqui e aqui a gente consegue ver a rota default, que aponta para a internet, e aqui a gente consegue ver as rotas OSPF que ele também está aprendendo lá do FortiGate A, que nesse caso aqui é a LAN do FortiGate A, através da interface AGG2, que é a interface agregada aqui do lado do FortiGate B. Então com isso a gente já pode começar a realizar os testes. Eu vou acessar agora o PC1, que está do lado do FortiGate A, vou dar o comando show IP para ver o IP que ele tem. Vou acessar também o PC2 que está do lado do FortiGate B. Vou dar o comando show IP para ver o IP que ele está. É o 10.200 e do lado do FortiGate A é o 10.100.
Então agora com o PC2 aqui aberto e com o PC1 aqui aberto, eu vou fazer o teste de conectividade. Vou dar um ping agora para o IP do PC2, partindo lá do PC1. Ele está pingando. Agora também vou tentar fazer um ping para a internet, através do IP 8.8.8.8, porque ele também tem que conseguir chegar até a internet. O PC1 também está chegando até a internet. E agora eu vou fazer esse mesmo teste do lado do PC2. Vou dar um ping para 8.8.8.8. Ele está conseguindo pingar a internet. Agora eu vou dar um ping do PC2 para o PC1. E ele também está se comunicando com o PC1. Então dessa forma a gente consegue validar que o nosso laboratório está funcionando. Então espero que vocês tenham gostado desse lab e até o próximo vídeo.